Neste momento, você está treinando desenvolver a responsabilidade para com o projeto que você manifesta e está ajudando esta pessoa a também exercitar a responsabilidade que ela tem sobre si mesma, sobre as escolhas que ela faz, sobre as decisões que ela tem. E eu digo isso para vocês porque dentro de qualquer formação online você tem um tempo, né? Para você desistir dela. Pelo Código de Defesa do Consumidor são 7 dias, dependendo da nossa formação, esse tempo é estendido para até 15 dias. O método Eu Superior, por exemplo, é uma dessas, né? Então tem esse tempo para a pessoa refletir. Se esse tempo ele foi concluído, a regra é: não é possível mais ser feito o processo de desistência. Por quê? Porque todo aquele aparato energético, que no caso é a energia financeira, já foi investida em outros processos para que aquele projeto continue se sustentando e crescendo. E é isso que o meu eu superior trouxe para mim. Para quando eu recebi aquela mensagem, eu percebi. Tem uma lição muito importante aqui. Uma lição de respeito em relação ao meu projeto, que não é meu, na verdade, é da fonte, é da vida. Eu estou aqui servindo a vida, mas esse projeto precisa dessa energia, precisa desse movimento acontecendo. E essa pessoa precisa do auxílio necessário para que ela saia da posição que ela está se colocando. Uma posição de vítima, uma posição de falta de responsabilidade, uma posição de não co-criadora da própria realidade. O exemplo da moça que eu falei, que eu sempre dou exemplo há tantos anos atrás, né? E uma pessoa mais recente que me fez ter essa canalização. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque essas duas pessoas, elas trouxeram aprendizados muito importantes. A primeira delas eu sempre compartilho, né, que é o ponto de ser uma estrela, reconhecer-se como a própria chama interna que direciona a própria jornada. Eu sempre falo sobre ela. Em várias aulas eu falo sobre ela no nível 2 do Reiki, falo sobre ela no método Eu Superior, já falei em algumas lives sobre o exemplo dela, de você ser a sua própria estrela que guia o seu próprio caminho. E esta outra pessoa mais recente, o aprendizado que traz é justamente o da autorresponsabilidade, o centramento, aquilo que é certo, aquilo que é equilibrado, aquilo que é responsável e adulto e maduro. E eu estou compartilhando isso para que vocês olhem para a vida de vocês e reconheçam quais foram as almas que surgiram no caminho de vocês que permitiram com que vocês pudessem crescer e dar um start que às vezes você não estava dando. Tem uma outra coisa que eu estava enrolando para fazer e aí uma pessoa reclamou. E essa reclamação foi importante, porque fez com que eu me movimentasse. Qual foi a reclamação dessa pessoa? A reclamação dessa pessoa é que a nossa escola ela não tinha um vínculo com nenhuma associação de terapias holísticas que existe por aí. Existem várias. Existe a LMTC, existe a BRAT, existe N, né? E aí essa pessoa reclamou disso. Eu falei, olha, para mim, sinceramente, é mais importante você saber aprender a se conectar com o seu eu superior e poder ajudar as outras pessoas. Porque esses grupos, essas associações, elas são de autorregulamentação. Legalmente mesmo, elas não têm um peso de verdade. Ela é mais uma coisa, como que eu posso dizer, de status social. Basicamente é isso que é, né? Mas entre eu acreditar isso e isso ser a melhor coisa, são coisas diferentes. E aí essa pessoa veio com essa reclamação e me fez refletir o que é o melhor a ser realizado. E a gente fez lá o cadastro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, na ABRAT, e tem lá no nosso certificado o logozinho dela. Muita gente ficou feliz, eu não fazia ideia que a galera ia ficar tão feliz assim, tipo, gente no grupo falando, meu Deus, que legal! Eu olhei aquilo e falei, que bom que vocês gostaram, que legal, eu fico feliz por vocês, né, porque eu acabei de dizer o que eu penso sobre isso, mas o que eu penso, o ego individual, não interessa, essa é a verdade. O que importa é como isso serve para as pessoas de verdade, que a gente está aqui para servir de alguma forma também. E essa pessoa trouxe essa mensagem, porque ela se encontrou, mais uma vez, ela se encontrou comigo em determinado momento. E trouxe essa consciência, trouxe esse aprendizado. E é importante que vocês reconheçam isso na vida de vocês, que muitas vezes quando vocês estão passando por um processo desafiador, pode ser, não é pra você ficar criando esperança que alguém vai vir salvar você, tá? Pode ser, até porque tem muitas vezes que não vem como salvação, vem como um desafio para que você aprenda com aquele desafio e você mesma saia da situação. Que é o exemplo dessa moça do negócio da associação, por exemplo.
Ela não trouxe uma solução. Me pareceu um problema, na verdade. Eu falei, putz, tem um problema para resolver agora. Não veio como uma solução, mas foi transformado em uma solução. Percebe? Como você transforma os seus possíveis desafios em possíveis soluções e com a ajuda das intervenções divinas que chegam na sua vida, né? E você também tem que estar preparado para elas, né? Como eu disse, a Aline, assim que a gente se conheceu, né? Foi bem interessante o nosso processo de se conhecer, que quando eu a conheci, eu estava pensando, eu ainda tenho que trabalhar muito a minha energia para estar pronto para um relacionamento de verdade. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, eu quero tanto estar pronto para um relacionamento de verdade agora. Uau, seria tão incrível. E aí, vários processos foram feitos ali, em conexão com o meu eu superior, para perceber se seria possível ou se não seria possível. E eu perguntei se ela era uma alma gêmea compatível pro meu eu superior e veio uma risadinha bem gostosa de, tipo, é óbvio que é. E aí eu fiquei tão feliz, né? E aí, né, amor, eu fiquei tão feliz. Ela não deve estar na sala, não deve estar ouvindo. E aí estamos aqui, nesse projeto, junto com vocês, ensinando as pessoas a se conectarem com o eu superior, ensinando a viver uma vida divinamente guiada, ensinando as pessoas a desenvolverem a própria intuição, a ajudarem as outras pessoas a atuarem como terapeutas. E isso nasceu do quê? Nasceu de um encontro de almas, né? E eu quis trazer um exemplo de uma alma romântica, que é a Aline, né? De como esse processo foi grandioso, como esse processo foi importante para mim, né? E espero que esteja sendo para vocês também com o que a gente entrega. Mas trouxe exemplos de outras almas que surgiram, que são almas de amizades ou pessoas próximas, né? Que não eram românticas, mas ainda assim trouxeram aprendizados, trouxeram acelerações e trouxeram, vamos dizer, inputs que fizeram com que movimentos fossem realizados para que hoje nós estivéssemos aqui. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Chegou a Ana por aqui. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Chegou Carlos também. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer compartilhar algum exemplo de um encontro de almas que fez diferença na sua vida, que teve uma transformação na sua vida também? Olha para a sua jornada, percebe? Às vezes esse encontro ele não é uma coisa espalhafatosa. Pode ser alguém que você encontrou na rua e te ajudou a ter o direcionamento certo que você precisava para ir até algum lugar específico. E foi o tempo perfeito para você chegar a tempo em algo importante. Isso pode ser considerado, na perspectiva que eu estou trazendo, uma transformação da sua própria realidade a partir de um encontro de almas que muitas vezes estava planejado já. Né? Eu gosto de pensar nisso, de pensar que na nossa vida, aqui tem você, né? Você é a pessoa A e tem lá a pessoa B. É como se vocês combinassem que vocês iam se encontrar em determinado momento para se lembrarem de algo. Aqui, ó, essa pessoa nasceu em 1980 e essa pessoa nasceu em 1999, por exemplo, 19 anos de diferença, né? Provavelmente uma vai ser professora da outra nesse contexto, pode ser na escola primária, que seja. Aí elas combinam de se encontrar, as almas combinam de se encontrar por um lembrete, né? Uma outra, por exemplo, lá no dia 10 do 10 de 2010, só para ser um número mágico, né? Eu lembro quando a gente estava dia 12 de 12 de 2012, eu falei, gente, nunca mais vai acontecer. Não pelo menos nesse século, né? Não, nunca mais vai acontecer, não existe mês 13. Nossa, mozão, nunca mais vai acontecer 12 de 12 de 2012. Aquele foi o único e o último, né? Brincadeiras à parte, né? Então esse momento de encontro pode ser um momento simplesmente onde a pessoa, não importa qual, não tem a ver com a idade, né? Tem a ver com a mensagem que vai ser passada de uma para a outra, com o insight, o lembrete que uma alma vai trazer para a outra. E esse lembrete pode ser um exemplo muito, muito simples. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei, que uma pessoa que eu conheci, ela estava dizendo coisas que eu sabia que ela não acreditava. Tipo, não lembro o que era, mas era uma bobagem. Tipo, sabe quando você fala coisas sem pensar? Você fala coisas que não são você, que contextualizam aquela ideia do, nossa, a pessoa estava fora de si. Aí eu virei para essa pessoa e falei,
Você não acredita nisso que você tá dizendo. Eu conheço você, isso que você tá dizendo não é verdade. Tipo, não acredito que você acredita nisso de verdade. Sério mesmo? Tipo, eu questionei a pessoa baseado na verdade dela, não a partir daquilo que eu acreditava, a partir daquilo que eu sabia da pessoa. E isso trouxe ela de volta. A pessoa na hora, tipo, oh, tipo, uau, né? E parou de falar sobre aquilo.